A gente listou aqui alguns medos mais comuns das pessoas, né? Sim. Mas antes de eu falar deles aqui, Vandinha, você tem medo também? Eu tenho medo. Você pode estar revelando aquilo Olha, que te dá medo? E Vandinha, você tem medo também? Eu tenho medo. Você pode estar revelando aquilo Olha, que te dá medo? Eu falo que eu sou guerreira para tudo nessa terra. Esses dias eu até analisei eu mesma, sabe? E disse assim, nossa, eu fiz tanta coisa nessa vida, enfrentei tantas coisas, fui uma guerreira. Mas sabe qual é o meu único medo? Então eu tô curiosa aqui pra saber. Você tá enrolando, Vandinha. Adoro veículo, adoro carro, mas tenho medo, paura de dirigir. Ah, não brinca, você tem medo de dirigir. Meu príncipe, a ponto de eu estar no volante, eu pular do volante. Eu cheguei a dirigir tudo, né? Inclusive meu irmão foi comigo tudo, eu mostrando que eu estava ótima no volante. De repente veio um caminhão. A primeira coisa que eu fiz foi, pum! Ele tá ficando louca, Nina! Aí desse dia pra cá eu nunca mais peguei no carro. Nunca mais. Então, o meu maior medo é a direção, o volante. E mesmo assim você não deixa esse medo tomar conta de você. Não é porque você tem medo de dirigir que você deixou de usar carro, né? Então, eu uso o carro, mas coitado de quem me leva pra junto. Porque é uma adrenalina, porque é medo de curva. Eu tenho muito déjà vu durante as viagens. Então, me mostra muitas cenas do que eu já vivi. E isso, hoje meu marido, coitado, ele acaba sofrendo um pouco. Porque eu tenho muitos lembretes de tudo isso, que é esse grande medo. Né? E vira e mexe, e nas maioria das viagens, né? Eu tenho essa revelação, esse lembrete, esse déjà vu, que me incomoda, porque eu gostaria muito de poder dirigir. Mas o medo é maior que tudo. A ponto de largar o carro e sair andando sozinha. Que coisa, hein? Eu trouxe aqui alguns tipos de medo que as Isso não é? têm. Também tem. Deixa eu só te cortar um pouco. Teve uma viagem que eu fiz de Mogi para Minas Gerais, inclusive, né? Pra casa do meu amigo aqui. Ela não anda, o carro não anda. Eu fui segurando o tempo inteiro. Cheguei em Minas Gerais, isso aqui tava tudo travado. Eu saí do carro, não conseguia nem andar. De tanto, ou seja, o medo ele trava, né? A ponto de eu chegar toda dolorida. É o que a gente falou, né? Ter medo tudo bem, você não pode deixar ele tomar conta. Sim, eu não deixo. É aquilo que a gente falou, né? Porque você tem medo de dirigir que você vai deixar de usar o carro, Sim, né? senão não ia sair pra nenhum lugar, nossa. Viagem de avião pra mim é normal, eu adoro ficar lá em cima. Mas uma viagem de carro, hoje nem tanto. Não rola tanto. Mas vou enfrentando aí. Vai vencendo o medo. Eu separei aqui alguns medos comuns das pessoas, né? O primeiro aqui que tá é o medo de altura, né? Sim. Esse medo de altura, a maioria do medo de altura significa suicídios mesmo. Almas que foram suicidas em vidas passadas, onde a altura na vida de hoje traz esse medo, né? O pavor de altura vem muito relacionado a suicídios de vidas passadas. Você não tem, mas tem muita gente que tem medo de voar. Sim, não tenho medo. O fato de voar também, aí traz o medo e a insegurança, né? No caso, é uma pessoa muito insegura, onde o espírito ele reencarnou para quê? Para buscar seus objetivos, para lutar pela tua vida e se tornar um guerreiro. Então, o medo de voar significa grande bloqueio em relação à tua vida material, tuas conquistas perante o dia a dia. Agora, um medo que vem da infância, né? O medo de escuro, né? Então, esse medo de escuro, ele já é da mediunidade, aonde o medo de escuro, coisa boba, medo de escuro, apaga essa luz. Não, tenta respeitar essa criança, porque o medo do escuro é a criança, na verdade, todos nós somos médium, e ao escurecer é onde isso, na infância principalmente, aflora com muita energia, né, com muita força. Então o medo do escuro não é nenhum medo, na verdade é a realidade da mediunidade, é onde é a hora ali que os espíritos atuam com mais facilidade do que quando tem alguma luz acesa. Nem que seja uma luz de fundo, uma luz de abajur, já inibe, né, os espíritos obsessor. Tudo apagado, né, dormir tudo naquele escuro, no ponto é bom que relaxa, traz tranquilidade, mas para isso acontecer, é bom que a tua espiritualidade esteja em equilíbrio, senão você vai ter péssimas noites de sono. Então é só cuidar, ataques espirituais o tempo inteiro. Um medo muito atual no momento, né? Medo de doença. Sim. De contrair doenças, né? Então, nesse caso também, o medo de adoecer ou o medo de contrair doenças significa o quê? Já passei por isso em outras vidas.
Vou passar de novo? Mas e quando entra na realidade atual, que as pessoas estão com medo do coronavírus, essa pandemia, vem da vidas anteriores? Pode ver que no corona mesmo, muitos têm o medo, muitos têm o respeito, né? Mas muito temem o medo, né? Então, eu tenho respeito. Eu vou falar particularmente que eu não tenho medo, mas tenho respeito. Eu respeito o momento, né? Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Outras pessoas já temem. Tem amigos que não saiu até agora para nada, mas nem para ir no mercado comprar algo, né? Então, é o medo. Por quê? Em vidas passadas, já tiveram essa cena né, da doença, onde teve a perda, o desencarne por isso. Então hoje, ao se deparar com o corona, será que vou de novo pela mesma cena? Será que eu vou desencarnar pelo mesmo motivo de novo? Então nesse caso, você pode observar que tem os que respeitam, o que tem o medo e o que tem extremamente o medo. O que tem extremamente o medo são aquelas almas que já passaram por isso e infelizmente não tiveram êxito. Vande, antes que as pessoas venham falar que a pandemia é uma coisa nova, vale lembrar que a gente já teve outras pandemias, sim, né? E bem mais pesadas do que essa. Né? Essa, infelizmente, o peso foi assim em termos de trabalho, parou a terra financeira, né? Mas energeticamente, espiritualmente, já tivemos piores. Né? Bem piores. Só para finalizar os nossos medos aqui, que eu acho que quem tem medo da doença, um do medo assim que as pessoas têm muito, até que a gente fez uma live e muitas pessoas falaram disso, é o medo de morrer. Ai. Por que as pessoas têm medo do lado de lá? O lado de lá é tranquilo, tão tranquilo, fica em paz. É um medo muito comum, né? Sim, e principalmente quem tem família, ou quem tem, assim, de repente, uma mãe que os filhos dependem muito dela, ou um pai que tem que sustentar, né, aquela família inteira. A preocupação dessas pessoas são maiores, o medo do desencarne, porque o medo de como o outro vai ficar desse lado, ou até mesmo do que eu vou encontrar do outro lado. Lá, né? O outro lado é maravilhoso, é tranquilo, né? Mas é bom viver e cumprir tudo, né? Vandinha, tem um medo também que é questão espiritual, que vem de energias espirituais? Sim. Tem o medo, né, que é o que eu já comentei agora, que vem da genética, né, da raiz do nascimento, da ancestralidade, e tem o medo causado por obsessor. Então, de repente, você dirige, você é um grande empresário, mas de repente você tem medo de entrar na bolsa de valores, você tem medo de fazer investimento, isso aí já é obsessor. Então colocaram a inveja ou até mesmo fizeram algum trabalho para te colocar o medo. Por que o medo? O medo, ele atrava, né? Ele é acorrente, ele te acorrenta. Então foi feito um feitiço para travar teu caminho, para impedir você de ter sucesso, de ter realizações na vida. Então esse feitiço automaticamente é emanado ali para você um espírito do medo, que é um obsessor. Então, de repente, o que você fazia de vento em popa, hoje você não consegue fazer mais, porque você tem medo, você não tem força para fazer. Isso é regido da alma humana. Trabalhos espirituais, né? Ou até mesmo uma praga, mas 90% é macumba. Trabalhos espirituais. Esse medo dá para cuidar, sim, né, através das orientações, infelizmente, né? quando ele já tá existente ali, o ideal é procurar algum lugar para quebrar, né? Para evitar, é melhor sempre se proteger, cuidar do anjo da guarda, sempre que puder, fazer uma limpeza espiritual, para evitar tudo isso. Tia, e tem algum medo em casa? Sente algum tipo de medo?